Saudações fraternas à grande família da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal. 2024 marca o arranque das comemorações da chegada do Adventismo ao nosso país. Foi em setembro de 1904 que o casal de missionários Renfro desembarcou no nosso território, trazendo consigo uma mensagem poderosa e imbuídos de um espírito de missão contagiante. Sob a direção do Senhor, irá nascer então uma nova igreja. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nossa igreja. Uma igreja que, pela enorme graça de Deus, conta atualmente com 11.940 membros, fora as crianças, os adolescentes e muitas visitas que frequentam as 97 igrejas e 13 grupos organizados. Uma verdadeira família, um povo, um movimento que ao longo de várias gerações viveu, vive e viverá, sempre em missão. É pois com orgulho, alegria, gratidão a Deus e enorme sentido de responsabilidade que celebramos a nossa história. A nossa identidade, o nosso compromisso com a missão. Procurando relembrar alguns dos muitos e significativos contributos que os mais diversos ministérios, departamentos, serviços e instituições deram. Sim, fez-se história nestes 120 anos e é isso que juntos vamos celebrar. Fez-se história quando, em 1906, 2 anos depois da chegada dos missionários Renfro, se assistiu à abertura da primeira sala de culto na cidade de Lisboa e se realizam os primeiros batismos no Rio Tejo. É então, a partir da cidade de Lisboa e desta região, que este movimento se espalha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fez-se história quando, em 1906, o pastor Schwantz e a sua família chegam à bela cidade do Porto, a fim de ali abrirem o trabalho e espalharem o Adventismo pela região norte. Fez-se história. Fez-se história quando, em 1920, o pastor Paul Meyer, então presidente da missão portuguesa, dirigiu-se a Porto Alegre, deixando a semente do Evangelho que se espalhou pela cidade e por toda a região sul. Fez-se história quando, em 1923, se realizaram as primeiras reuniões na Igreja de Tomar, a primeira igreja a surgir na região centro. Fez-se história quando a mensagem do terceiro anjo chegou na Ilha da Madeira em 1929, abrindo-se pouco a tempo depois e já na década dos 30 do século XX, o primeiro local de culto. Também fez-se história quando, em 1931, a literatura adventista foi largamente distribuída pelo arquipélago dos Açores e, como resultado, se abriram as primeiras igrejas em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. Fez história quando gerações de homens e mulheres consagrados e sempre em missão, o corpo pastoral do movimento adventista em Portugal, dirigidos pelo Espírito do Senhor, partilharam mensagem, acompanharam as congregações e ajudaram a equipar, formando os membros leigos. A Associação Ministerial da União louva a Deus por todos os ministros do culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia que atuaram nos últimos 120 anos. Também a Associação das Famílias dos Ministros do Culto reconhece e mostra a sua gratidão a Deus pelos dedicados cônjuges que acompanharam o ministério destes obreiros. Fez-se história quando, em 1906 e 1907, começaram a funcionar as primeiras escolas sabatinas em Lisboa e no Porto, respectivamente. A escola sabatina, o coração da Igreja, está desde os primórdios da nossa história na linha de frente do nosso movimento. Fez-se história também ao nível dos ministérios pessoais, distribuição de literatura, correspondência missionária, reuniões em casas particulares, estudos bíblicos e trabalhos de beneficência cristã estiveram na base de programas como a Campanha das Missões, o Plano da Grande Semana, a Sociedade de Dorcas, o Curso Bíblico por Correspondência, entre muitos outros. Uma igreja, sem dúvida, sempre em missão. Fez-se história na obra das publicações, pois desde o início do movimento adventista que o trabalho do colportor evangelista, aquele que vende e distribui regularmente ao público livros, revistas, brochuras denominacionais, foi de enorme importância para a missão. A revista Sinais dos Tempos, a revista Adventista, a revista Saúdilar, assim como a publicação de dezenas de livros de Ellen White e de outros autores, foram e são importantes nestes 120 anos de história do nosso movimento. A Casa Publicadora portuguesa, designada ao longo das décadas por diversos nomes,
teve e tem um papel ímpar na nossa história. Uma palavra de gratidão pelos muitos obreiros da causa do Senhor que estiveram e estão envolvidos neste ministério. Fez-se história quando encontramos jovens a serem batizados nas primeiras cerimónias batismais no nosso país. Na Praia de Carcavelos, em 1906, e na Praia da Aguda, em 1907. Uma prova irrevogável que revela que a razão de ser deste departamento é de conduzir crianças, adolescentes e jovens até aos pés do Salvador. Fez história nos anos 20 do século passado com o surgimento dos missionários voluntários na Igreja Central de Lisboa. Já na década de 40, assistiu-se à prática ativa do programa das classes progressivas, isto no Seminário Adventista de Porto Alegre. Os primeiros congressos e acampamentos surgiram já na década de 50. Fez-se igualmente história em 1967, quando da inauguração do Parque da Costa de Laves. Este lugar tão especial e marcante na história do nosso movimento. Nas últimas décadas, os MV, os missionários voluntários, deram lugar ao JA, à Juventude Adventista, os quais vivem intensamente o movimento e o programa dos desbravadores. Fez história precisamente 120 anos depois, quando em março deste ano se realizou o Campori Nacional JA em Praia de Mira, com 3.350 jovens. Louvado seja Deus pelo legado dos pioneiros e por todos quantos ainda hoje suportam este ministério. Fez história quando bem cedo a Igreja percebeu a importância de investir na educação das suas crianças, jovens e obreiros. A primeira escola, o Instituto Académico Adventista, surgiu em 1935 na cidade de Lisboa, com as valências de escola primária, primeiro ciclo inicial e curso de preparação para obreiros. Salienta-se ainda o Seminário Adventista de Porto Alegre, importante local de formação do corpo de obreiros da nossa Igreja. Fez e tem-se feito história em vários locais deste país, com esta rede de escolas em Lisboa, em Setúbal, em Oliveira do Douro e no Funchal, em Coimbra e em Santarém, sempre com o foco colocado numa educação em valores, numa educação para a eternidade. Fez história quando, precisamente há 50 anos atrás, a obra educativa começou em Oliveira do Douro, naquela que foi e é uma escola de união comprometida em servir a comunidade adventista e a comunidade em geral. Fez história em Setúbal quando, precisamente no início deste mês, se procedeu à mudança de instalações do CAS, Colégio Adventista de Setúbal, que conta com 4 décadas de serviço nesta cidade. Fez história quando se inaugurou o Externato Adventista do Funchal, um estabelecimento de ensino reconhecido pelo governo regional e habitantes da Madeira. Fez história quando, há 93 anos, a Missão Adventista em Portugal percebeu a importância e a força da rádio e transmitia a primeira conferência pela rádio no horário nobre, na altura às 9 da noite. Fez história quando, em 1967, começava a ser emitido aquele que ainda hoje é um dos programas mais antigos da rádio em Portugal, A Voz da Esperança. Fez história quando, em 2007, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tornou-se na 5ª igreja em Portugal a ser reconhecida com o estatuto de Igreja Radicada. E fez história quando, em 2014, o Tribunal Constitucional interpretou a lei de uma forma que garantiu a guarda do sábado com maior respeito e abertura. Fez-se história quando o primeiro missionário adventista em Portugal, Clarence Renfrew, fez uma referência escrita relacionada com o assunto da saúde e da temperança, revelando assim o quão importante se tornaria este assunto para a então Igreja em formação. O departamento médico começou a ser mencionado na década de 60, destacando-se o popular plano de 5 dias para deixar de fumar. Mais tarde, surge o Centro Médico Social. Já nas últimas décadas, destacam-se iniciativas como a Expo Saúde, que permitiram levar aos 4 cantos de Portugal, continental e ilhas, a mensagem dos 8 remédios naturais, o New Start. Se a sociedade dos dias de hoje dá uma importante relevância ao assunto da saúde física e mental, a nossa Igreja desde sempre que mostrou estar na vanguarda e na linha da frente. Louvado seja Deus pelos profissionais de saúde e muitos outros voluntários que levam esta mensagem bem prática aos que estão ao seu redor.
Fez história quando a Igreja Adventista em Portugal decidiu desenvolver o Departamento de Gestão Cristã da Vida, mais conhecido como o Departamento de Mordomia. Muitas vezes a mordomia era vista como a administração financeira dos nossos recursos. Mas desde a sua criação, o Departamento de Mordomia teve como propósito criar na mente dos membros da Igreja Adventista uma noção muito mais alargada daquilo que significa ser um mordomo fiel. A gestão ou administração que nos foi confiada por Deus diz respeito a todas as dimensões da vida do crente. Visa a administração da saúde, dos dons e talentos, das finanças, da família, do tempo e ainda do planeta que Deus nos confiou para cuidar e guardar. Fez-se história quando a Igreja em Portugal, em 1982, criou o Departamento dos Ministérios da Família, que desde então tem dinamizado diversas iniciativas tais como seminários de famílias, retiros para casais e famílias, cursos de preparação para o casamento, encontros da amizade, encontros dos 60+, Semana da Família e do Lar Cristão e os sempre muito concorridos acampamentos nacionais de famílias na Costa de Lagos. Os Ministérios da Mulher integram a área departamental da família e fez-se história quando em 1995 se iniciou este trabalho de apoiar as mulheres, promovendo o seu crescimento espiritual e envolvimento na missão evangélica. Também os Ministérios da Criança integram a área departamental da família e fez-se história quando no ano 2000 se organizou formalmente em Portugal este Ministério. Mas o trabalho em prol das crianças quanto à sua instrução religiosa já vem de trás, isto porque as crianças são parte da missão. Esta área departamental tem assim colaborado e muito com a área do evangelismo, mantendo a máxima sempre em missão. Fez história quando em 1982 a Igreja Adventista em Portugal decidiu implementar o Serviço de Espírito de Profecia. Foi então nomeado o pastor Manuel Cordeiro como responsável por esse serviço de apoio às igrejas, responsabilidade que assumiu durante vários anos sucessivos. O propósito e objetivo daquele serviço é motivar os membros de igreja a conhecerem melhor a identidade adventista e a sua existência como igreja de origem profética. Como tal, tem como referência primeiro a Bíblia e tem o privilégio de ter os testemunhos e conselhos de Ellen White como escritos que nos conduzem ao cânon, que é a maior revelação de Jesus colocada à nossa disposição. Fez-se história quando se criou em 2007 a Comissão Nacional de Música, que depois deu origem ao Serviço de Música e Liturgia da UPASD, com o objetivo de difundir a filosofia da música adventista e incentivar o diálogo entre os músicos adventistas. Fez-se história quando se criou em 2012, na 18ª Assembleia Geral de Comunidades, o Serviço de Capelania. O objetivo do Serviço de Capelania é comunicar a todas as pessoas o Evangelho eterno e assim restaurar a humanidade perdida a um relacionamento completo com Deus. O Serviço de Capelania realiza o seu objetivo através da assistência espiritual e religiosa no ambiente em que as pessoas se encontrem, seja em lares, nos hospitais, nas prisões, nas escolas, procurando envolver cada pessoa num relacionamento pessoal com Jesus que a ajude a descobrir o propósito de Deus para a sua vida, conferindo força e resiliência para enfrentar as dificuldades diárias e dar motivação para prosseguir com o plano de Deus na sua existência. Através da assistência espiritual e religiosa, a angústia, o medo e o desespero são substituídos pela esperança, pela confiança em Deus e pela paz interior. Fez história quando, em 1941, surgiu a ideia de organizar a ASA para tratar da questão da beneficência e quando, em 1968, há precisamente 56 anos, com persistência e um grande espírito de missão, começou a funcionar o primeiro estabelecimento LAPI em Perro Negro. Fez história quando, em 1982, foi inaugurada a primeira ala do LAPI Sul. Fez história quando, em 1995, surge a ASA Leiria e fez também história quando, no ano 2000, o LAPI Norte e o Lar Adventista para Pessoas Idosas, na Madeira, iniciam também o seu trabalho. A rede LAPI cresceu e estabeleceu-se como uma marca de referência em Portugal no cuidado e no serviço ao próximo, sendo as mãos e os pés de Jesus nesta terra, nomeadamente na área da terceira idade.
Fez história quando, há 34 anos, no início dos anos 90, alguns líderes da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia em Portugal sentiram o desejo profundo de apoiar o desenvolvimento de países, sobretudo nos PALOP, que manifestamente precisavam de auxílio externo para melhorar a condição de vida das suas populações. Fez história quando, no dia 3 de março de 2000, se formalizou a ADRA em Portugal. Também se fez história quando, em 2008, a ADRA passou a coordenar toda a ação social, até então realizada quer pela ASA, quer pelas Dorcas. Ao olharmos para o início da história da ADRA no nosso país, podemos afirmar que a organização teve um começo humilde. No entanto, atualmente é uma organização não governamental de referência no nosso país. A forma como cresceu, o impacto que tem tido, o número crescente de beneficiários, parceiros e doadores e a visibilidade que tem vindo a conquistar deve-se ao incremento de recursos humanos e ao envolvimento que as comunidades adventistas, a nível local e regional, têm dedicado à ADRA. Que bênção é sentir fazer parte desta rica história. História que nos responsabiliza e anima a continuar sempre em missão. A todos quantos, direta ou indiretamente, fizeram parte desta história, o nosso agradecimento. Sem nunca esquecer de agradecer ao nosso bom e amado Deus que dirigiu, dirige e dirigirá este movimento rumo à eternidade. Por isso, querida Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal, ao celebrarmos estes 120 anos de história, nunca esqueçamos. Sempre em missão.